Olá pessoal, boa noite. Nós vamos fazer mais uma parte da nossa disciplina, né? E hoje nós vamos falar da cultura do arroz, né? O arroz, que é uma espécie, né, muito consumida no Brasil, né? O grão, né? É a base da alimentação do brasileiro, como a gente sabe, né? O arroz, junto com o feijão, ele é consumido praticamente todos os dias, aliás, às vezes até mais do que o feijão, né? Muitas pessoas às vezes consomem o arroz sozinho sem o feijão, não é isso? Então ele está presente no prato dos brasileiros praticamente todos os dias. É muito difícil alguém aqui no Brasil que não consuma arroz todos os dias, né? Então nós vamos falar de uma cultura muito importante, né? Que é a cultura do arroz, né? A cultura do arrozeiro, né? E que vai fazer parte então da nossa disciplina aí, ok? Bom, vamos falar um pouquinho da origem do arroz, né? Então o arroz está dentro do centro de origem ali, né, indiano, né? Ele surgiu principalmente ali nas províncias, né, de Bengala e Assam, ali na região leste, né, da Índia, né? Ali próximo a Bengala, ali já indo para Myanmar, tá? Aquela região toda é a região de origem do arroz. Pelo menos é a região que a maior parte dos cientistas declaram como a região de origem, tá? Outros cientistas falam que o arroz, a região de origem deles é a região do Rio Amarelo, o Rio Tse, na China, tá? Mas a maior parte acredita que o arroz, o seu centro de origem, então, fica no sudeste asiático ali, né? Na região das províncias de Assam e Bengala, lá na Índia, tá? Bom, então, como eu falei, vários historiadores, né, apontam o sudoeste asiático como origem, tá? Lá naquele local existem, até por isso, né, por ser a origem, várias inúmeras variedades, né, endêmicas, né, da região mesmo, que são naturais de lá, né, vamos dizer assim, tá? Desde aquela região da Índia até Mianmar ali, tá? E alguns acreditam que seja a China, por quê? Porque na China é onde tem os primeiros indícios de que teve cultivo do arroz ali às margens do rio Yangtze, tá? Na China, tá? Então alguns cientistas acreditam ser a China o centro de origem devido principalmente a essa questão de ter sido os primeiros locais de cultivo, tá? Mas normalmente ali é considerado como o primeiro local de cultivo e não centro de origem, tá? Bom, então a principal, né, a espécie, né, Oryza sativa, né, o gênero Oryza, né, é o gênero mais importante consumido, né, no mundo, tá? Dentro aí da tribo Oryzae, tá? Que tem várias outras subtribos, tribos e outros gêneros, né? O gênero Oryza então é o mais importante, porque é aquele que vai ter então os grãos, né? Que são comerciais hoje, tá? Das origens, né? A origem sativa, a japônica e a índica, né? Que são as mais consumidas no mundo, ok? Então dentro da origem sativa, tá? É considerado uma espécie polifilética, né? Porque tem vários cruzamentos, né? Com várias plantas, né? Que foram gerando essa espécie aí, tá? É, Antes de qualquer evidência histórica, então, o arroz foi provavelmente, né, o principal alimento, tá? E a primeira cultura desenvolvida na Ásia, tá? Então, existem relatos, né, do cultivo do arroz de mais de 5.000 anos, tá? Vários relatos chineses, né, principalmente, que aí especificam, né, a cultura do arroz já naquela região do sudoeste asiático, ok? O Brasil foi o primeiro país das Américas a ter cultivo de arroz e aos seus habitantes se alimentar de arroz, né? Inclusive existem relatos, né, dos portugueses quando eles chegaram ao Brasil que relatavam, né, que os índios já consumiam uma espécie de grão, né, uma planta, né, parecida com arroz que eles chamavam de abate, o apé, né, que era uma planta ali do litoral ali que os índios cultivavam, tá? Semelhante ao arroz. Ninguém sabe muito bem como que foi trazido para cá, tá? Mas já tinha então essa planta aqui muito semelhante ao arroz, tá? E foi também um dos primeiros países aí então das Américas a ter o cultivo de arroz dentro do continente americano. Então, vamos falar um pouquinho da história do arroz no Brasil, né? Em meados do século XVI, então os colonizadores portugueses trouxeram o arroz para cá,
tá? Começaram a semeá-los em terras secas, ok? O primeiro cultivo no Maranhão, 1745, ok? Pernambuco, 1750, Pará, 1772 e Bahia, 1857. Então foi que eles foi se espalhando ali pela região Nordeste, ok? Em 1766 foi instalada então a primeira descascadora de arroz no Rio de Janeiro. Porém, em 1781 os portugueses é, fecharam essa descascadora, né? Porque eles impediram também, né? Não queriam mais, né, importar o arroz brasileiro para Portugal. Por quê? Havia arroz em Portugal, eles semeavam lá e o arroz brasileiro acabava competindo com o arroz português, né? Então a colônia acabou tendo que parar de produzir esse arroz, né? Eles fecharam essa descascadora no Rio de Janeiro para não competir com o arroz português, ok? Apenas em 1808, com a abertura dos portos, né, para as nações amigas, que houve então a retomada então da instalação de descascadoras no Brasil, tá? Para que o Brasil pudesse exportar ou ter o consumo de arroz aqui no país, ok? Bom, então o Aurisa sativa, como eu falei para vocês, são 23 espécies, tá? As duas mais importantes, então, a Aurisa sativa, é a Clariopsis claro e a Aurisa glamberina, né? Que é o Clariopsis roxo, tá? O arroz, a dispersão então saiu da Índia, foi até a China, onde teve os primeiros cultivos, e depois foi conquistando todo aquele sudoeste asiático. Depois, com as grandes navegações, né, os portugueses e espanhóis foram para a Índia, foram para a China, né, conquistaram aqueles territórios também, encontraram essas plantas, né, esses grãos, e depois vieram a semear aqui no Brasil, tá, no Novo Mundo, vamos dizer assim. Tem relatos, né, 1560, né, a presença do arroz ali na região de São Vicente, era a capitania do Martim Afonso de Souza, né, então fazia a semeadura desse arroz ali. Tá? Primeiro cultivo comercial, então, no Maranhão, 1745. Então, já bem antigo o cultivo de arroz no Brasil. Tá? O arroz, ele é semeado mais ali nos paralelos 45, né, de latitude, tanto norte quanto sul. Tá? Então, ele não vai para um inverno, ele não é uma cultura de inverno, vamos dizer assim, como um trigo, que necessita de frio, alguma coisa assim. Tá? O arroz é uma cultura que vai bem em clima subtropical e tropical, né? Tanto em regiões alagadas, né, que nós vamos falar um pouquinho aqui por quê, né, principalmente devido à presença dos aerênquimas, né, quanto em regiões de terras altas, como aqui no Mato Grosso. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho então da produção mundial. Tá? De todo o arroz produzido no mundo, né, 85% é utilizado principalmente na forma do grão, alimento humano, diretamente. E 15% é o farelo de arroz, que pode ser dado para animais ou até o próprio ser humano está consumindo aí. Tá? O arroz talvez seja o principal alimento no mundo. Tá? É um alimento importante para populações mais pobres, né? A gente sabe que é um alimento do pobre, inclusive no Brasil, tá? Que os mais pobres consomem por ser um alimento relativamente barato, né? Então, 5 quilos de arroz pode durar aí praticamente um mês e meio, 40 dias, 45 dias para uma família de 5 pessoas, consumindo todo dia, tá? É um produto com bastante carboidrato, então ele dá bastante energia, tá? Então, para as famílias mais pobres, é a energia que você tem em grande quantidade, ok? Bom, a produção do arroz, então, o mundo hoje produz em torno de 772 milhões de toneladas de arroz, tá? Sendo que o Brasil vai produzir em torno de 11,8 a 12 milhões, está chegando próximo aos 12 milhões de toneladas de arroz, tá? Então é uma porcentagem pequena dentro do mundo aí, vamos dizer assim, tá? A gente pode considerar aí que daria em torno aí de 1%, um pouco mais que isso, tá? Em 2020, né, 19, 20 e agora 21, o mercado teve aquecido, por quê? Devido à Covid, né? Então as pessoas começaram a estocar o arroz, né? Então a gente vai ver um pouquinho que os estoques mundiais, inclusive, eles reduziram, tá? Por quê? O pessoal comprou mais arroz para estoque, né? Com medo aí da pandemia, né? E acabou que os estoques mundiais reduziram, né? Bom, para a gente estudar a cultura do arroz, uma coisa que a gente tem que ter muito bem estabelecido, o arroz ele tem muita característica que a gente chama de renda, ou a renda do arroz. O que seria a renda do arroz? Aquilo que você, depois do processamento da retirada da casca,
ok? O que, que você vai ter do grão polido, tá? Então, normalmente, né, você pode consumir o arroz natural, né, o arroz só descascado, vamos dizer assim, tá? A integral que a gente chama, né? Ou pode consumir um arroz polido. Normalmente esse arroz polido vai dar em torno aí de 70%, tá? Do arroz descascado. Então, quando a gente às vezes fala produção mundial ou nacional, a gente está falando muito em arroz com casca, ok? Então, 772 milhões de toneladas de arroz com casca, o que vai dar em torno aí de 500 milhões de toneladas de arroz sem casca, que é o polido, tá? Então, a renda normalmente aí fica em torno de 68%, tá? 40% seria inteiros, 28% quebrados e quirera, tá? E o que resta ali seria a casca, em torno de 30% do teu arroz, ok? Lembrando, né, a gente vai comentar um pouquinho aqui, que quanto mais grão inteiro, né, polido, né, inteiro, melhor vai ser a qualidade do teu arroz para a panela. Panela e até para o próprio consumidor, né? O consumidor brasileiro não gosta de arroz quebrado, tá? Então ele gosta do arroz inteirão, tá? Então essa quirela, o arroz quebrado lá, o arroz um meio ou três quartos, né? Já é considerado um arroz de baixíssima qualidade, né? Ok? Bom, produção mundial, né, em toneladas, aqui eu peguei um dado de 2019, mas que eu peguei na FAO em 2021, então um pouquinho atrasado ainda, tá? Então a China produzindo aí em torno de 209 milhões de toneladas, a Índia, segundo maior produtor mundial, Indonésia, Bangladesh, Vietnã produzindo bastante, né? Myanmar, Filipinas. O Brasil está lá em 11º lugar dos países produtores de arroz no mundo, tá? Mas em termos de exportação, o Brasil tem uma exportação boa aí, com 269 mil toneladas, ok? No ano de 2019. A gente vai ver que depois, 2021, essa exportação reduziu bastante, porque ficou mais para o mercado interno, né? Então a gente vê, por exemplo, aí, países por exemplo, como a China, Índia, Indonésia, Japão, Bangladesh, eles produzem muito, mas eles exportam pouco. Por quê, né, pessoal? Porque a população deles consome muito arroz, né? Enquanto a gente tem uma consumo média de 40 quilos por ano, eles ultrapassam os 100, tá? Então, eles praticamente não exportam arroz, pelo contrário, muitas vezes eles acabam até importando arroz nosso, tá? Lembrando que o nosso arroz é diferente do deles, né? O nosso é mais lá o javânica, né? O deles é mais o japônico, né? Mas eles acabam tendo aí quase toda a produção deles praticamente é para eles mesmos, né? Pouca exportação, tá? Então mostrando um pouquinho, né? 2021 aí a safra, né? Teve um aumentozinho aí de em torno de 1,3%, vem aumentando, né? Essa questão da área, principalmente pela questão de abertura de novas áreas, né? Principalmente Mato Grosso, Pará, Amapá, Roraima, né? Que tem aumentado aí a agricultura tem sido introduzida em novas áreas nesses locais, tá? Às vezes o Pará com um pouco mais de dificuldade pela questão da grilagem de terras, da questão de documento de terras no Pará, que é um pouco mais complicado, né, do que Mato Grosso, mas também tem aumentado a sua produção de arroz, porque o arroz, como a gente sabe, é uma cultura de terras novas, né? O produtor abre uma área e vai plantar arroz, tá? Bom, produtividade média muito interessante, em torno de quase 7 mil quilos, então melhorou muito nos últimos anos, tá? Então uma coisa também muito importante da cultura do arroz, né? Ela vem nos últimos anos até que não, mas durante 10 anos aí reduzindo sua área de plantio, porém aumentando a sua produtividade, com isso aumentando a sua produção, tá? Então a gente chegou aí aqui são dados de 2020, né? 11,6 milhões de toneladas de arroz, tá? Praticamente para o mercado interno, ok? Então só para mostrar para vocês um pouquinho aí, né? A área plantada vem reduzindo, como eu falei para vocês aí, né? Porque o produtor, o que, que acontece? Ele abre uma área, planta arroz 1, 2, às vezes até 3 anos, né? Depois ele vai para a soja e para o milho, principalmente nesse último ano, né? 2020, 21, 19 também, que principalmente Mato Grosso também, né? Tem tido uma valorização muito grande, tanto da soja quanto do milho. Tá? Então a gente tem visto aí soja 150, 156 reais o saco, né? O milho é em torno de 81 a 85 reais. É muito compensador. Então a pessoa não prefere plantar esses grãos do que o arroz, tá?
Porém, devido ao aumento da produtividade, que foi em torno de 5 vezes da década de 70 para cá, tá? A gente consegue ter uma produção maior no Brasil e manter o nosso mercado aí, ok? Então a produtividade aí que passou aí um pouco, na década de 70 um pouco acima de 1,5 milhão de toneladas, atinge agora, né? Aqui, desculpa, né? Aqui é para produtividade, então um pouco mais de 1.000 quilos, né, por hectare, atinge quase 7.000 quilos por hectare, tá? E 2 milhões de toneladas, atingindo quase 12 milhões de toneladas de produção dentro do Brasil, tá? Mas com a área reduzindo, o consumo per capita reduzindo, tá? É pouco, mas vem reduzindo, tá? E mais com a população vem aumentando, então isso vem se mantendo, né? Vamos dizer assim, em termos de Brasil, o consumo de arroz, tá? Então a evolução da produção aí, então se a gente pegar lá na década de 70, né, na verdade em torno de 8.000 quilos, né, eu tinha falado 2.000, mais, né, seria em torno de 8 milhões de toneladas, né, de arroz de produção no Brasil, tá? Chegando agora já a 12 milhões de toneladas. Então teve um aumento aí de 4 milhões de toneladas, né? Um aumento significativo em torno de 30% da produção, apesar da redução da área. É uma coisa bem interessante aí, devido a esse aumento de 75% na produtividade da cultura. Tá? Aqui mostrando, né, um gráfico, né, essa redução das áreas. Né? Então, em 1990, por exemplo, a gente estava com 4 milhões de hectares. Né? Em 92 chegamos a quase 5 milhões de hectares. Né? E depois fomos caindo aí na faixa aí dos 2 milhões de hectares. Né? Então reduziu bastante aí a área, né? Quase aí quase 60% da redução de área, mas com o aumento da produtividade a gente conseguiu manter isso aí. Aqui embaixo, né, nesse gráfico, a gente verifica essa questão aí dos estoques, né? Então, redução de estoques momentâneos, né? Devido ao medo da Covid, o pessoal consumindo, comprando, né? Faltou grão, tá? Houve mesmo uma estocagem, principalmente no início da pandemia, todo mundo teve um certo medo da pandemia, vamos dizer assim, e acabou comprando, e o preço do arroz teve aí um valor até exorbitante em algumas épocas do ano aí, tá? Então, para mostrar para vocês, né, alguns locais chegando a R$ 42,90, né, que são dados que eu peguei na internet. Aqui em Sinop a gente teve arroz em torno de 24, R$ 25, alguns lugares aí 26,70, né? E chegando aí a um limite aí 42,90, né? Então, valores exorbitantes, né? Até a gente começou a ter memes, né, do arroz, né? Quem for se casar me chama, né, para quando for jogar o arroz na noiva eu vou botar um pires ali, uma canequinha para pegar o arroz, né? Tão caro que tava, né? Então, bem interessantes aí alguns memes, né? Mas para mostrar aquele momento, né? Agora, por exemplo, aqui em Sinop o arroz no mercado está em torno aí de R$ 19, né? A saca em 2019 estava em torno de R$ 50, tá? Ela chegou a bater aí em torno de R$ 80 e vem reduzindo agora com o tempo, tá? Bom, vamos ver um pouquinho aí da produção nacional por estados, ok? Então, quais os estados brasileiros que têm maior produção nacional, né? Mato Grosso, né, que é onde a gente está situado, é o quarto estado, tá? Uma produção que gira em torno de 400 mil toneladas, ok? Nesse ano de 2021, 380 mil toneladas. Teve uma redução, normalmente ficando nas 400, 406, 415, 400, já foi até maior essa produção, chegando até 600 mil toneladas, se vocês pegarem dados mais antigos aí, anos para trás, tá? Mas o que está acontecendo? O Mato Grosso, as áreas estão ficando velhas, né? A área de desmate, né? Que foi a nossa região e outras regiões aqui do Mato Grosso, Sinop, chegou também um pouquinho no limite da área de pecuária, tá? Que já estava aberta também, tá? E o que aconteceu nesse ano também? Os preços atrativos da soja e do milho, né? Então está muito mais atrativo você plantar soja do que você plantar o arroz, ok? Então teve uma reduçãozinha aí também na produção, em geral, dentro do Brasil, tá? Principalmente aí em relação Mato Grosso, né? Aí em torno aí de 30 mil, 40 mil toneladas para Mato Grosso, tá? Rio Grande do Sul, produção 7,7, né? Rio Grande do Sul fica em torno de 8, tá? Uma área plantada aí de 951 mil hectares,
tá? É o maior produtor e maior área semeada, né? Santa Catarina, em torno de 1.200.000 toneladas, com 148 mil hectares, tem as maiores médias nacionais de produtividade, né? É o local que tem mais arroz irrigado, né? Que atinge maiores produtividades, tá? Tocantins, com 697 mil toneladas, tá? Terceiro maior produtor aí, uma área de 128 mil hectares, uma produtividade boa também. E o Mato Grosso, 380 mil, com áreas de 116 mil hectares, tá? Mostrando aí a média, né? Então o Rio Grande do Sul tem uma produção média, desculpa, né? Uma produtividade, né? Em torno de 8.164 quilos por hectare, né? Mato Grosso praticamente menos da metade, né? 3.270. E aí eu pergunto, por que isso, né? Mato Grosso do Sul, 5.000 ali, né? A gente não colocou aqui Santa Catarina, mas também é um estado com muita produtividade, tá? Brasil, 6.800. Por que Mato Grosso? Porque Mato Grosso, é como eu falei para vocês, são as áreas novas, tá pouco corrigida, né? Os nossos solos são mais pobres, muitos solos com altos teores de areia, pouco teor de argila, tá? São solos que têm praticamente só matéria orgânica, né? Um exemplo por exemplo, da gente, né? A gente andou fazendo alguns experimentos aqui dentro do FMT, com solos de abertura, que a gente entrou com arroz, depois a gente plantou soja, tá? Nesses solos, a gente chegou a identificar, pela análise de solo, 0,5 ppm de fósforo no solo. Tá? Então, muito pouco fósforo no solo. Tá? Um solo muito pobre. Tá? Ao contrário desses solos aí mais antigos, né, do Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, áreas novas, né, que variam muito a produtividade. Né? A gente sabe que área nova, às vezes, tem um local que você fica como se fosse pequenas manchas, né? Onde às vezes tem mais matéria orgânica, o arroz cresce um pouco mais, outros é mais pobre, né? É um solo bastante pobre, bastante arenoso, então tem produtividades menores, tá? Enquanto os solos do Rio Grande do Sul, né, já abertos há muitos anos e com a agricultura irrigada, atingem produtividades bem mais interessantes, tá? Então, produção nacional, mostrando aí a participação de cada estado, né? O Rio Grande do Sul, 71% da produção nacional, Santa Catarina 10%, Tocantins, Mato Grosso, tá? Maranhão, né? Tem áreas novas ali na região de Imperatriz, né? O sul do Maranhão, o Mapitoba, né? Que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, tá? A gente vê Paraná e vê aqui um estado aqui interessante, né? Roraima, né? Roraima é uma área ali que tinha produção também na algumas áreas indígenas, né? Foi um questionamento que teve há alguns anos, né? Que teve até umas desapropriações ali, né? Na reserva indígena lá no norte de Roraima, tá? Mas é um estado que o pessoal tem plantado arroz, tá? É, e, inclusive, ultrapassando o Pará, por exemplo, né? E o pessoal plantar soja depois, né? São áreas planas, né? Região mais plana, alguns solos ali tem até uma qualidade melhor até que o Mato Grosso, mas qual que seria a vantagem, né? A vantagem é que o produtor vai para lá, abre uma área nova, né, com um valor comercial bem mais inferior, né, do que os solos, do que as terras aqui no Mato Grosso. Né, nós temos terras aqui no Mato Grosso, na beira da 163, que estão custando aí praticamente 10.000 sacos de soja por hectare, por alqueire, né? Então, preço de terra altíssimo, né? Está chegando daqui a pouco igual de São Paulo, né? Então está muito valorizado. Então os produtores preferem ir para Roraima, tá? Onde eles abrem áreas novas, terra barata, tá? Fertilidade às vezes razoável, né? E constroem a fertilidade daqueles solos, depois acabam vendendo por preços aí mais interessantes também. Então existe um pouco também aí dessa especulação imobiliária da terra para cultivo, né? Bom, aí o consumo mundial, né? A gente vê países, por exemplo, Vietnã, né? Uma população pobre consome praticamente só arroz, né? 177 quilos de arroz por ano, né? Se a gente pegar 365, eles comem praticamente mais de meio quilo de arroz por dia, né? O Brasil tem em torno de 40 quilos de arroz, né? Bem abaixo desses países aí, né? E é um país dentro da América Latina toda que consome mais arroz, né? A gente tem aí o Uruguai e a Argentina consome pouco arroz, tá? Mas o Brasil aí tem um consumo interessante, mas bem abaixo, né? Desses países aí do leste asiático, né?
ou sudoeste asiático, né, desculpa, é o sudoeste asiático, né, China, eles consomem muito arroz mesmo, né, populações muito altas, muito grandes também, né, a China 1,6 bilhão de habitantes, né, consumindo 103 quilos por dia, por ano, né, então é um consumo muito interessante de arroz aí por habitante, tá? Então, para eles lá, por isso que eles têm muito cultivo, e eles semeiam muito arroz em regiões alagadas, né, como no Rio Grande do Sul, tá? O arroz de terras altas fica mais restrito para nós aqui, ok? Bom, aí mostrando um pouquinho desse consumo, né, do arroz, mostrei do feijão também, a gente vê que está reduzindo um pouco com os anos, né, per capita, tá? E o que acontece, pessoal? O arroz, essa redução do consumo está muito ligado à questão de renda do povo, vamos dizer assim, né? É, conforme você aumenta a renda per capita da população, você reduz o consumo de arroz. Então, por exemplo, né, nos últimos anos, né, alguns planos econômicos melhorou bastante, reduziu muito o consumo de arroz pelo povo, né? A pessoa para de consumir arroz e vai comer, por exemplo, McDonald's ou massas, produtos mais caros, né? Que, que eu sinceramente assim, não considero tão melhores que o arroz, né? Mas eles acabam buscando isso. A mesma coisa o feijão, né? É a busca de produtos que têm um preço mais caro, que vão satisfazer mais pelo gosto, né? E acabam deixando de consumir um pouco o arroz. Então tem reduzido um pouquinho o consumo do arroz nos últimos anos no Brasil, tanto do arroz quanto do feijão, né? O feijão gira em torno aí de 16 quilos por habitante ano, tá? Aqui exportação a gente vê que teve um aumento, né? Principalmente no ano 2020, né, por causa da pandemia, né, ficou interessante, né, para muitos produtores aí, o mercado internacional faltou estoque, o pessoal acabou consumindo, acabou vendendo mais arroz para o mundo aí e deixando um pouco o mercado interno, né. Aqui a questão do preço do arroz por tonelada, né, então, desculpa, que é por cada 50 quilos de arroz, tá? Então chegou aí, passou a casa dos R$ 100, agora tem reduzido, R$ 80, né, 81, né, e tem caído cada vez mais aí esse preço do saco de arroz aí de 50 quilos, ok? Bom, com isso eu vou encerrar essa parte, nessa parte da disciplina, que foi a parte de aspectos econômicos da cultura do arroz, né? Depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de botânica, da planta mesmo, e as partes, as partes importantes aí do cultivo, da cultura, ok? Então eu agradeço a todos aí por ter assistido a minha aula. Obrigado e boa noite para todos.